Olá, boa tarde a todos e todas. Essa minha comunicação indígena e as cidades nas páginas da Careta é um recorte do projeto que tenho desenvolvido a nível mestrado, onde eu analiso as diversas representações de indígenas que a revista Careta traz, e minha hipótese principal é de que são 4: o catequizado, o civilizado, o mitológico e o selvagem. Mas são representações que vão conversar entre si, elas não são isoladas. E aqui eu estou fazendo um recorte geográfico dentro dessas representações. Então, no meio urbano, a gente vê mais uma representação, vê mais outra. Como funciona? Existem critérios que vão afetar a representação do indígena? E sim, como a gente vai ver ao longo dessa exposição, o modo como os indígenas vão ser representados tem muito a ver com como eles estão atrelados à sua cultura tradicional. Passando. Explicando um pouco sobre a Careta. A Careta é uma revista ilustrada de variedades que trazia os mais diversos assuntos. Tinha desde quadrinhos infantis, que era inclusive que era um menino e seu cachorro Tupi, chegou até uma coluna em francês macarrônico, era extremamente variada, e visava um público público com P grande, como avisa no seu artigo de fundo. O artigo de fundo era um texto que eles traziam em todas as edições, mas na primeira especificamente eles fazem como uma carta de interesses da revista. E eles dizem que eles querem provocar, mesmo que as pessoas não gostem deles. Tem até um trecho que falam: e a gentil senhora elegante, se você fizer um muxoxo lendo a revista, um muxoxo é meio careta, então a gente já ganhou. Para quem estava mais cedo, a Letícia falou um pouco do J. Carlos, né, que ele vai para Fonfon, né, para Todos, e muda bastante o estilo, e ele sai da careta para ir para Todos, né, e é interessante porque quando ele sai da careta fica meio que esse vazio, de fato, em 1921, porque o J. Carlos, ele era, além do diretor da careta, ele fazia a maior parte das caricaturas, e durante o período que eu estudo, a careta é muito atrelada ao trabalho do J. Carlos. Mas a revista foi criada por George Schmidt e teve uma ampla duração de 1908 a 1960, era semanal, e ela tem um grau muito sarcástico, muito humorístico, e só vai ser abandonado no período varguista, que ela vai adquirir um ar mais sério e de maior crítica política. Aqui a gente tem um trecho da Careta falando sobre um habitante dos sertões. Sertões não necessariamente são sertões, nesse caso é Mato Grosso, mas qualquer área isolada, desde o período colonial, era chamada já de sertões. E aqui é muito interessante a gente analisar essa foto do Major Libânio Coloiô Cerecê, porque é de um estúdio de fotografia, né, o que não é uma foto acessível a todos, né, foi paga para fazer isso. As roupas dele são impecáveis. Se a gente compara com outros exemplos de traje que vamos ver ao longo dessa apresentação, ele está com uma roupa muito no lugar, é uma roupa que parece nova, não parece nem um pouco desbotada, o cabelo está super penteado aqui, dá até para ver onde começa a divisão, a gravata muito bem amarrada, então uma roupa impecável. Até aqui no texto, que está ampliado aqui do lado, a revista diz: o Figueiredo Pimentel nada mesmo teria a dizer de sua toilette. É que o Major Libânio, vindo ao Rio, acomodou-se imediatamente ao meio e, rapagão sacudido, deitou elegância, achando-se tão desembaraçado nesses nossos trajes que dizem virou a cabeça de muita gentil carioca. Então, eles elogiam, né, e eu digo eles porque não existe indicação de autoria nesse texto,
elogiam a sua roupa, elogiam o seu porte e elogiam, inclusive, o trabalho que o Major Libânio fez junto ao, então, Coronel Rondon, na construção das linhas telegráficas. E, apesar de que ele vá voltar para o Mato Grosso, dá para ver que ele fez esse relativo sucesso no Rio de Janeiro. Ele foi visto como qualquer um dos homens da elite que poderia estar lá, porque a roupa dele é impecável. O que contrasta muito com essa edição de 1909, que traz esse trio de xerentes, que eles gravam com um CH mesmo. Joaquim Lina, Porfíria Brugada e Gabino de Souza, índios xerentes que vieram ao Rio pedir a intervenção do governo contra o esbulho de que foram vítimas nas terras que cultivavam. Além dessa edição, de 21 de janeiro de 2009, eles também trazem um texto sobre os xerentes na edição de 16 de janeiro, edição anterior, só que daí é só uma nota de rodapé falando: no Brasil não existem mais burros, que é uma terminologia genérica para se referir aos indígenas, exceto os xerentes que vieram aqui pedir ajuda do Estado e o índio do Pará, não tenho dúvida. Mas, enfim, é muito relevante que a careta dá espaço para esses indígenas. Ela coloca eles claramente aqui em papel de vítima. Não há uma reclamação que eles estão aqui buscando seus direitos, buscando apoio estatal. Pelo contrário, ela dá atenção a eles. Tipo, vamos falar sobre isso em mais de uma edição. Agora, se a gente foca na questão das roupas, elas são muito diferentes das roupas que o Libânio faz. Os homens, por exemplo, o que está sentado, ele está com um paletó aberto, o que está em pé está com a camisa desamarrada, nos botões de baixo. A Porfíria, ela está com o cabelo solto e parece penteado, mas não tem os penteados complexos que normalmente são vistos nas mulheres que estão fazendo a avenida. Então, é um vestuário muito diferente. Eles estão descalços, um fato que, por si só, além de poder remeter a traços de escravidão, traz esse ar de que não é adequado ao meio urbano, né? A gente sabe como era importante para eles usarem sapato e se adequar de acordo com os moldes, principalmente depois do processo da regeneração. Além disso, as roupas são visivelmente amassadas e parecem um pouco mais gastas. Eles são muito diferentes do Libânio. E essas são as duas únicas fotografias de indígenas que existem na careta durante o período que eu estudo. Depois, só no meio da década de 20, que eu achei outro. Aqui a gente tem uma pequena anedota. A careta gosta muito de fazer anedotas, onde ela fala mal de uma pessoa sem dizer o nome dessa pessoa. Nesse caso, conta de um botânico, do diretor do Jardim Botânico, que é o John C. Williams, mas eles não dão indicação de nome, só que ele era inglês. Aí fala que ele foi andar no Jardim Botânico, viu um indígena, saiu correndo, chamar a polícia e, avisada, a polícia compareceu representada por um batalhão de infantaria, um esquadrão de atiradores e 2 delegados. Com eles veio, aceitando o papel de comandante em chefe, a heróica professora Deolinda, que é essa do lado, e é Leolinda. Várias vezes a revista coloca o nome dela erroneamente, com a grafia errada. E ela era uma importante pedagoga do período. Ela não apenas ajudou no processo de catequização, mas também de própria alfabetização de indígenas. Ela levava eles a meios urbanos, então era uma figura muito conhecida no período. E, além disso, a Leolinda era sufragista, então dá para imaginar o tipo de comentário que ela tinha por parte da imprensa, né? E sempre eles colocam a Leolinda como uma figura que resolve o problema dos índios. O que é interessante nesse caso é que a gente vê não um indígena de fato, mas a ideia de um indígena que causa o quê? Medo. Porque quando eles descrevem a estátua, não é a estátua do Libânio, não é a estátua de um indígena usando terno, é a estátua de um indígena com arco, nu ou poucamente vestido,
Então, muito mais atrelado à noção tradicional que a gente tem de indígenas. E causa o quê? Medo. Claro que é o tom cômico, mas essa reação exagerada da polícia, que pode ser até, né, interpretada como uma crítica da Careta à repressão violenta. É esse tipo de grupo. Por último, temos um trecho da Festa da Penha que eu acho que ele funciona muito como conclusão para entender como entram os indígenas nesse período, como é vista a sua presença no meio urbano. Eles falam da Festa da Penha, que os foliões foram, curtiram lá, voltaram para o Rio de Janeiro e ainda era fim de semana, ficaram fazendo festa no centro. E eles criticam isso, porque falam, nossa, vocês já aproveitaram tantos dias de festa, era de se esperar que vocês chegassem e descansassem, não ficassem fazendo algazarra. E no último parágrafo dizem, devemos, porém, eles falam que são tão selvagens como os indígenas também, essa algazarra que os foliões faziam. Devemos, porém, lembrar que, antigamente, os índios não usavam calças nem faziam avenida, o que hoje fazem, tendo os que não se civilizaram fugido para o interior das florestas. Ora, se a eles que eram e são os verdadeiros donos dessas terras isso aconteceu, façamos-nos justiça, saibamos conservar as tradições, mas nos respectivos nichos, longe do asfalto, na própria penha, na sapucaia ou nos museus. E eu acho que isso é muito representativo do lugar que o indígena conseguia ocupar nessa sociedade. O indígena tradicional, ele cabe nas florestas e ele cabe no museu como o passado de uma história que já não faz mais sentido. A Careta não nega como os indígenas, até diz aqui, eram e são os verdadeiros donos dessa terra. Ela não nega a importância dos indígenas da história do Brasil. E essa é um caso, mas várias vezes a Careta faz isso. Inclusive, tem um texto interessante de 1923 que eles falam que tem que construir um monumento indígena de madeira, porque mármore não tem nada a ver com indígena. Mas, ao mesmo tempo, para ocupar a cidade do Rio de Janeiro, eles precisavam abandonar seus hábitos tradicionais, eles precisavam se civilizar de acordo com aqueles moldes que a gente conhece, branco, católico, abandonar suas vestimentas, aprender os moldes e as normas de etiqueta. E isso era um processo que a própria Leolinda ensinava para os indígenas. Etiqueta, alfabetização. Então, concluindo, acho a minha hipótese é essa. Para ser aceito, o indígena tinha que ser adaptado. No Rio de Janeiro, no meio urbano, não cabe espaço para o indígena tradicional. E é o que traz até essa imagem que a Careta traz em 20 de fevereiro de 1909, que é um indígena sendo chutado por um pierrot, e tem um contraste gritante de cores. E, embora essa imagem diga sobre a proibição das fantasias de indígenas no carnaval, a Careta frequentemente noticiava isso como proibição de indígenas, porque indígenas vestem como indígenas. E eu acho que é isso. A Careta, ela, apesar dela dizer que não cabe um indígena selvagem no meio urbano, ela critica essa representação, essa proibição e esse afastamento violento. Não apenas nisso, né? No próprio caso contestado que eles falam. O Rondon já mostrou que, através de palavras e música, a gente consegue civilizar os indígenas. Não há necessidade de uso de violência. E é um posicionamento muito interessante porque ele é diferente de outras revistas do período. A presença dos indígenas no meio urbano sempre causou choque. Quanto mais relacionados aos seus hábitos tradicionais, mais eles se contrastavam com os hábitos ditos civilizados da burguesia carioca. Mas, na Careta, o discurso é um pouco diferente do que eu observei em outras revistas. Um grande exemplo é o
o caso dos indígenas que vieram para a exposição de 1908 tocar. Eles tinham uma banda, era uma banda feita por um padre salesiano, e os indígenas vieram tocar na exposição de 1908 e a Careta publicou foto deles, embora tenha feito uma crítica, mas na Funcom, por exemplo, as críticas eram muito mais severas. Então, a minha ideia é essa. A Careta diz: há espaço para indígenas, porém talvez. Mas quando eles não cabem, o afastamento não deve ser violento.